Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no artigo Fluxo de Caixa Não Mente. Quem mente é você, ou o EBITDA, que foi publicado em 26 de maio de 2025. Olha, muita gente vive procurando uma fórmula mágica, né? Um jeito de detectar fraudes e ficar rico da noite para o dia. Mas já vou avisando: este material aqui não é sobre ilusão. É sobre a realidade nua e crua. E a realidade, pessoal, é que fraudes corporativas, elas raramente são pegas antes de tudo explodir. Análise fundamentalista, gráfico. A verdade é que a fraude, por natureza, é aquilo que a gente não vê. Ou pior, o que a gente escolhe não vê. Bom, então como que vai ser a nossa conversa? Primeiro, a gente encara a verdade sobre a fraude ser invisível. Depois a gente fala de proteção, sobre como diversificar e focar no que é perene. Aí entramos no coração do assunto, o oráculo do fluxo de caixa. Vamos entender por que o lucro mente e o caixa não. E para fechar, a lição mais importante de todas, humildade. Vamos começar pela parte mais indigesta, aquela que é difícil de engolir. A fraude, por definição, é invisível. Ela até tem CNPJ, mas olha, ela não tem rosto. A gente viu o caso daquela varejista gigante que atuava no Brasil inteiro e que deixou um monte de gente de queixo caído. Alguns com o portfólio destruído, outros com a moral lá no pé. E a pergunta que mais se ouvia nos grupos de investidores era sempre a mesma: como eu poderia ter identificado? E a resposta, sendo bem curta e honesta, é essa aí: não poderia. Pensa bem, se nem quem estava lá dentro, respirando o dia a dia da empresa, tomando aquele cafezinho contaminado por uma cultura tóxica, se nem eles perceberam, por que raios um investidor de fora, olhando um balanço, perceberia? Então, o ponto de partida é a humildade. A primeira dica prática é aceitar que ninguém sabe tudo. Sempre vai haver muito mais coisas invisíveis do que visíveis. E essa perspectiva vem da própria autora do texto, que perdeu a visão aos 44 anos e desde então diz que passou a ver o mundo financeiro com muito mais clareza. Irônico, né? Certo. Agora que a gente já desfez essa ilusão de que dá para prever tudo, vamos para a parte prática. Como é que a gente minimiza os danos? A construção dessa defesa começa exatamente agora. A primeira linha de defesa é aquele conselho de vó, o mais antigo de todos, mas que funciona. Diversificar. E não é sair comprando qualquer coisa, pulverizando o dinheiro. É uma diversificação consciente, em mais 10 empresas, por exemplo. A metáfora do guarda-chuva é perfeita. Um deles pode até ter um furo, mas é muito, muito improvável que todos falem ao mesmo tempo. Beleza. Depois da diversificação, o segundo antídoto contra o desastre é se concentrar em setores perenes, aqueles que sempre vão existir. A fonte aqui usa um clássico repaginado: bancos, energia, seguros, telecom, saneamento e materiais essenciais. E a autora Roquei do B criou um acrônimo para isso, BEST-SME. Parece nome de boy band dos anos 90, né? Mas, na verdade, é o kit básico de setores que sustentam uma economia de verdade, não um modismo passageiro. Certo, agora vamos ao ponto crucial. A gente chega naquela parte que de verdade separa os adultos dos adolescentes no mundo financeiro, o fluxo de caixa. É impressionante como tem investidor, inclusive alguns que vivem falando de EBITDA e ROI, que simplesmente ignoram o óbvio. O que mantém uma empresa de pé é o dinheiro que de fato entra na conta, não o que está bonito no slide de uma apresentação. E essa analogia aqui é genial. Pensa no lucro e no EBITDA como aquele amigo super espirituoso que conta piada, anima a festa, mas na hora que aperta, na hora de ajudar numa mudança, ele some. Já o fluxo de caixa, esse é o amigo que chega com a picape para ajudar a carregar a geladeira de 300 quilos escada acima. Um é só papo, o outro é realidade. E essa diferença, pessoal, é fundamental. Vamos entender agora por que um deles é quase uma miragem e o outro é a realidade que pode salvar um investimento. Funciona assim. No regime de competência, a empresa registra como receita até aquela venda a prazo, o famoso fiado, que ela só vai receber daqui a 90 dias. É uma intenção. Já no regime de caixa, só vale o que pingou na conta. O dinheiro que pagou o boleto, o salário, que comprou o papel higiênico do banheiro da firma, é a realidade. E isso é fato. Empresas não quebram por falta de lucro. Quebram por falta de caixa. Tem um exemplo clássico da construtora que dava lucro no papel, mas quebrou. Por quê? Porque o lucro era só uma miragem contábil, enquanto o caixa estava indo pelo ralo. O fluxo não mente. O lucro é um dado de intenção. O caixa é um dado de realidade. Ponto.
É por isso que, na hora de analisar os indicadores de uma empresa, é preciso ir além desses números bonitos, pomposos de lucro e EBITDA. O indicador crucial é o FCL, o fluxo de caixa livre. Ele mostra o que de fato sobrou para a empresa depois de pagar todas as contas e fazer os investimentos necessários. Se o FCL está negativo, gente, isso é um sinal de alerta gigantesco. É um convite para fugir, igual se foge de esquema de pirâmide. E para quem ainda acha que lucro é sinal de saúde financeira, a história daquela grande varejista nacional é uma lição que a gente não pode esquecer. A situação era essa aqui, ó. EBITDA positivo? Sempre. Bonito no relatório. E o fluxo de caixa livre? Quase sempre negativo. Era a receita de um desastre anunciado e estava tudo ali para quem quisesse ver. Na última década, a empresa apresentou um EBITDA consistentemente positivo. Tinha gráfico bonito, relatório otimista, tudo. Mas no caixa, era um buraco negro. Só para você ter uma ideia, a autora diz, já vi, mesmo sem enxergar, essa empresa com FCL em menos 5,5 bilhões num único ano. É muito dinheiro indo embora. E enquanto o fluxo de caixa livre estava nesse buraco sem fundo, a margem EBITDA de 11% continuava lá, firme e forte, enganando os desavisados que só olham para esse número. É como escolher um apartamento só pela fachada, sem nem perguntar se o encanamento presta. O fluxo de caixa não mente, o EBITDA, sim. E tem mais, o FCF Yield. Esse aqui merece atenção. O Free Cash Flow Yield nada mais é que o fluxo de caixa livre por ação dividido pelo preço da ação. Traduzindo, é quanto de caixa a empresa gera para cada real que alguém investiu numa ação dela. Se esse número está negativo, significa que a empresa não só não está gerando caixa, ela está literalmente queimando o valor. Então, qual a lição final de tudo isso? A gente precisa evitar a arrogância de achar que fraude é uma coisa óbvia. O grande problema do investidor médio é a soberba. É acreditar que consegue ver sinais ocultos, quando na verdade está totalmente despreparado. A fraude é, por definição, aquilo que não se vê. Por isso, o caminho é ter humildade e método. Primeiro, diversificar. Segundo, escolher setores perenes, o tal do BST-SMI. E, acima de tudo, vigiar o fluxo de caixa como um falcão. Porque, no final das contas, o caixa não mente. O lucro, o relatório, a apresentação bonita, tudo isso pode mentir. O caixa, não. Entender isso é o passo decisivo para se tornar um investidor mais maduro. Afinal, como a autora sempre diz, o dinheiro pode até ser cego, mas quem não pode ser somos nós. E assim a gente fecha essa análise. Se este conteúdo ajudou a clarear as coisas, deixe um comentário e não esquece de se inscrever no canal. E fica aqui um agradecimento muito especial ao professor Júlio Facó pela curadoria desses materiais e ao blog Dinheiro que Me Veja, escrito por Roquei Dube, de onde a gente tirou esse conteúdo incrível. Até a próxima!